Começamos mais um Jô Soares 11h30 com essa notícia aqui. Uma moça de Santos, Marilice Rangel, de 22 anos, parece que encontrou uma fórmula eficiente para não ser assaltada. Quando se deparou na última sexta-feira com um ladrão armado, ela não gritou nem fez um alarde, simplesmente começou a tirar a roupa até ficar de calcinha e sutiã. De olho pregado no striptease, o ladrão se esqueceu de fugir e foi dominado e preso por populares que passavam pelo local. Que loucura! Ela só correu um risco. Imagina se o ladrão fosse bicha. Nem ligava, né? E em frente. E tem uma carta aqui que vem da Mauri Rodrigues. Mauri é nome de homem ou nome de mulher? Mauri pode ser as duas coisas, né? Pode ser as duas coisas. Em todo caso, aqui a gente já vai ver. Rua Jabaquara, Rua Vieira Portuense, 582, que diz o seguinte: querido João, como estamos em época de eleições, aí vai o dia a dia de um pesquisador em ação. Ah, ele é pesquisador. Então ele conta como é que são as coisas. Primeiro, nos mandam para uma região sorteada no mapa. Depois de horas, você chega no lugar desejado, começa a bater nas casas. Sem abrir a porta, a pessoa grita lá de dentro: não quero comprar nada! A patroa saiu. Eu sou visita. Passa amanhã. Espera aí que eu vou chamar meu marido. O quadro de luz é ali. Quando você consegue explicar que se trata apenas de uma pesquisa eleitoral, novas respostas surgem. Eu não vou votar em ninguém. Sou estrangeiro. Só se me derem um carro. Depois de você se virar a pessoa, você pergunta a idade. A pessoa diz que não é da sua conta. Aí você pergunta outra coisa que eles sempre dizem que não é pergunta que se faça. Eu não tenho mais idade para votar. Realmente deve ser uma pauleira, não, Mauri? Aí diz assim, fatos engraçados. Um amigo meu no interior de Goiás foi preso ao pegar um jegue emprestado para realizar uma pesquisa distante em uma fazenda. Quando a polícia o abordou, ele disse que tinha alugado o jegue, que estava muito cansado. Acontece que quem alugou tinha roubado o jegue. E ele foi preso e solto só 2 dias depois das eleições. Coitadinho. Vida de pesquisador é uma vida difícil mesmo. Vamos trabalhar. Ele é defensor do adubo orgânico. Vou chamar o veterinário gaúcho Nereu Poser. O adubo orgânico, trocando em miúdos, se é que é possível já trocar o adubo em miúdos, o que é exatamente o adubo? Como o senhor disse, é aquilo que a vaca descome. Aprendi um novo termo com o senhor hoje. Mas me chama de você, por favor. Me chama de você. Senão você me chamar de senhor, eu vou ter que chamar você de Vossa Excelência. Aí você me chama de Vossa Majestade. E a gente vai terminar os dois no chão, assim. Tudo bem. Então você me chama de você, Nereu, por favor. Tudo bem. Mas então é o que a vaca... Mas então aquilo que a vaca descome, ela forma uma roda. Que se chama comumente no popular... O senhor sabe... O senhor, doutor... Ah, não, é tu. Tu, maravilha. Tu, João, sabes o que é... Já te deu conta do que é uma roda? Já pensou na roda? E essas pessoas aí já pensaram numa roda? O que é uma roda? Não. Da utilidade da roda? Da roda? Ou da roda. Sim, a roda é muito útil. E tu já imaginaste se terminasse, se parasse, se não tivesse descoberto a roda, se não existisse a roda, o que aconteceria com São Paulo? É verdade, estava todo mundo a pé. E o que aconteceria com o Brasil? E o que aconteceria com o mundo? Pararia o mundo. E a roda é uma coisa tão simples, mas tão simples mesmo, que ninguém para pensar na coisa simples. E com o adubo natural é a mesma coisa? Na penicilina também. Se não fosse penicilina... Quem é que descobriu a penicilina? Foi o Fleming, né? O Fleming, Alexander Fleming. E se a gente vai olhar no fundo, foi a empregada do Fleming que descobriu a penicilina. Eu vou pedir, Nereu, para que tu fiques um pouco mais para trás, isso, por causa do microfone, senão vai ficar assim... O tempo todo. Foi uma descoberta por acaso. Agora, o que tem isso a ver com o adubo
com adubo orgânico, Orgânico. que você chama também de, no seu livro, de, tá aqui, a bosta. Que é o título do livro do Nereu Poser. Adubo que revolucionou a agropecuária do primeiro mundo, a bosta. Ou, em inglês, the bost. Não é isso? Bem, o que tem que ver, então, a penicilina? A descoberta da penicilina foi uma empregada, foi por acaso. Sim, uma coisa simples. A roda também é que move o mundo. Bem, a bosta também é uma coisa simples e ninguém se dá conta. Ninguém se dá conta. Por exemplo, agora preste bem atenção. Com o uso da bosta na Europa, em todo o primeiro mundo... Mas a bosta que eles usam lá é nossa? É bosta aí? Não. A bosta dos animais... A bosta europeus. A bosta dos animais europeus. Uhum. Eles costumam... Eles prendem os animais, fazem uso desse adubo orgânico nas lavouras. O Brasil, e lá eles estão no primeiro mundo, e colhe 170, 200 sacos de milho por hectare. Só com a bosta deles lá. Sim. E o brasileiro com a bosta nossa, sem a nossa bosta, 30, usando químico. Imagina Então, usando bosta, vai ser uma maravilha isso. E nós não usamos bosta, apesar de ter em grande quantidade. E somos terceiro mundo. E em bosta também somos terceiro mundo, quer dizer, não usamos. Não usamos. O seu livro A Bosta foi traduzido em italiano, né? Não, esse livro não. Este livrinho aqui, ó. Esse aqui foi eu escrevi. O primeiro livro que eu escrevi foi O Ovo de Colombo. O Ovo de Colombo. Depois. Soluções práticas para a pecuária. Verminose, fome, carrapato, fome, carrapato. Foi há 25 anos atrás. Depois eu escrevi este outro aqui. E dentro deste livro, eu me escondi escrevendo um capítulo chamado A Bosta aí dentro desse livro. E este livro me deu uma viagem... O primeiro livro me deu a minha primeira viagem de avião. O segundo me deu já mais longe de Porto Alegre a Roma. A Roma? A Itália. Você foi à Itália fazer o quê? Eu fui lá, eu tinha curiosidade, eu queria saber por que lá em tão pouco espaço, em tão pequena quantidade de terra, eles vivem tão bem, se conseguem tantas coisas. E é através da bosta, é isso? Quando é que você descobriu a bosta propriamente dito? Foi ainda no Brasil? Foi ainda no Brasil. Então, e por que da palavra? Deixa para o pessoal não rir, achar que gozação. Por que eu uso essa palavra bosta? E eu acho fantástica essa palavra. Porque os nossos governantes não deram cultura ao nosso homem do campo. O nosso homem do campo, 90% dele é semi-analfabeto, não tem curso primário, não tem diploma de curso primário. É terrível, mas é verdade. Então, os técnicos se preocupam em falar em adubo orgânico. Os professores da universidade, os agrônomos, os veterinários, todos afinal que trabalham com o meio rural, falam em adubo orgânico. O que é que aconteceu? Faz 30, 20, 30 ou 40 anos que falam em adubo orgânico, entra por um ouvido e sai pelo outro. Porque no outro dia, o homem do campo, o simples, ele vai na mangueira e ele pisa na bosta, não é no adubo orgânico. E ele diz, não, aqui é adubo orgânico, que eu uso é bosta mesmo. Não. Ele não usa, porque... Ele não usa? Não. É impressionante. Peraí, mas o homem do campo, o mais simples, aquele que você diz que é analfabeto e que não tem o menor conhecimento de nada, mas tem conhecimento sim dos adubos químicos, quer dizer, ele usa o químico. Ele usa químico e não usa a bosta que está ali, a mão dele, quer dizer, o adubo que está... E gratuitamente. Ele não usa. Não usa. Aí então, você resolveu usar a palavra então, no livro. Essa palavra é porque eu cheguei na casa de um proprietário, eu faço extensão rural. Cheguei na casa de um senhor de 68 anos, ele tinha 15 animais, todos numa ladeira, assim, no galpão, numa ladeira. E eu perguntei por que ele tinha feito esse galpão e colocado os animais na ladeira na hora de tirar o leite. Aí diz ele assim, porque fica muito melhor para limpar essa sujeirama toda. Aí eu comecei a falar para ele na bosta, no valor da bosta, quantos sacos de milho ele podia colher por hectare, aquela pastagem que ele podia, que é de campo fraco, a terra fraca, ele podia tornar forte, etc, etc. Expliquei tudo usando o termo a bosta. Aí ele demonstrou o máximo de boa vontade e disse, tá, eu vou fazer tudo o que o senhor quer. Aí
eu perguntei para ele, mas seu fulano, por que é que agora, depois de tanto tempo, depois de 68 anos, só agora o senhor tem tanta boa vontade em fazer o uso da bosta, do que eu estou lhe dizendo, fazendo isso? Aí diz ele, porque foi o senhor o primeiro que veio na minha casa falar em bosta. Quer dizer, os outros técnicos, quem sabe falavam só, quem sabe, né, absoluta certeza eu tenho, falavam em adubo orgânico. Então o produtor que não tem cultura, não adianta falar em adubo orgânico, tem que falar em bosta mesmo. E na realidade, quer dizer, falando francamente, usando um termo até meio chulo, perto da bosta, o adubo químico é uma merda. Exato. Trocando em miúdos. E o mais importante, Jô, é que o Brasil, a agropecuária, principalmente a pequena e média propriedade, que somos 80% de pequenos e médios proprietários no Brasil, ele sempre diz assim que a pequena propriedade está numa merda. Então, para sair da merda, tem que entrar na bosta. Mas bem, olha, Nereu, esse é um grande slogan. Sabia? Falando sério. Falando, já como você disse, tem que usar as palavras como elas são. Quer dizer, pequeno proprietário, para sair da merda, tem que entrar na bosta. É isso mesmo. E qual é o adubo? A gente fala agora em adubo orgânico, fica até ridículo. Qual é a bosta boa mesmo? Que realmente é a melhor para adubar? Qual é a melhor bosta? É a de vaca? É a de cavalo? Qual é a melhor? Bem, a melhor... Ou é igual? Tem variedade, varia. Por exemplo, a bosta do porco, do suíno, é muito boa. A da galinha, a da vaca, a do cavalo vem em quarto lugar. Assim a primeira é do suíno? Sim, é suíno e a galinha também. Vem em segundo, vem antes da do cavalo? Mais completa do suíno porque ele come concentrado, né? Come tudo que ele diz come, entra por o que come, né? A qualidade, como o senhor falou antes. Então, por isso... Como você falou, como tu falaste. Tu falaste, meu Deus do céu, tu falaste. Nereu, eu vou te contar uma coisa que, aliás, quando ele esteve aqui me dando entrevista, meu amigo Golias já me contou isso, já contou isso em várias entrevistas, mas sempre é curioso lembrar. O Golias diz que a primeira profissão que ele teve, quando ele era moleque, quando ele era meninote, foi de apanhador de bosta, que ele recolhia e vendia como adubo. Então ele dizia que não era apanhador de bosta, não ficava bem, eu dizia que era recolhedor de material orgânico. Então era isso, ele pegava, quando menino, para arranjar um dinheirinho, ele passava com um saco, recolhendo o que ele achava de bosta de cavalo, de tudo, e vendia depois como adubo. Então, quer dizer, houve uma época no Brasil em que já houve essa tradição de se usar o adubo orgânico. Isso é uma coisa que se perdeu há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, sei lá? É porque veio a era do adubo químico. E os professores das universidades só ensinaram aos formandos, aos formados, aos técnicos, mais sobre adubo químico. Então eles foram espalhando em todo o Brasil e foram esquecendo. E aqui, houve na Itália também, numa época, que só falavam também em adubo químico. Por isso que eu me animei, por exemplo, a colocar o título do livro aqui, A Bosta, porque também eles tiveram esse problema há 70 anos atrás. E botaram aqui Iletame, a bosta, e um homem distribuindo a bosta. Bem, mas a outra coisa sensacional que tem na Europa é que os políticos vão para lá, eu não sei o que eles vão fazer, que não enxergam, é sobre o ensino, João. O ensino deles lá é espetacular. Por exemplo, não há necessidade de fazer vestibular, sobra vaga em todas as universidades, em todos os cursos. E por quê? Porque o ensino secundário deles lá é profissionalizante. O nosso aqui é burralizante, o ensino brasileiro, secundário. Só ensina os meninos a ir para universidades, não forma. Só leva para ir para a universidade. E é tão burro o nosso ensino secundário que leva para a universidade sabendo que não tem vaga. E sendo que às vezes o estudante, o rapaz ou a moça são levados para a universidade ainda sem saber que tipo de profissão eles querem realmente fazer. Exato. Então eu conto até no livro, aí tem um episódio. Num domingo, coincidiu com o vestibular ano passado, e tinha um padre italiano lá, ele queria me conhecer, queria falar comigo, ele está no Amazonas.
E na hora da missa lá, então eu fui à missa lá para conhecer o padre e falar com ele e transmitir matar a saudade dele da Itália. Aí, na hora da missa, na hora da reza, diz o padre assim: rezemos para que para que o Espírito Santo ilumine a cabeça dos nossos vestibulandos. E aí todo o povo diz: Senhor, escutai a nossa prece. Só que nessa eu não entrei, eu não rezei. Esperei o fim da missa e disse: Padre, eu vou lhe ensinar a rezar a missa hoje. Por favor, padre, nunca mais me incomode o Espírito Santo. Como é que o senhor vai pedir para o Espírito Santo ajudar os vestibulandos a entrar na faculdade, iluminar eles para entrar na faculdade? Você tem vagas para 3.000 nessa Universidade de Santa Maria, por exemplo, era o caso. Tem vaga para 3.000 e tem 20.000, 30.000 vestibulandos. Não tem Espírito Santo que faça com que essa gente entre. Agora, se o senhor tivesse rezado, rezemos para que o Espírito Santo ilumine a cabeça dos idiotas que nos governam e fizesse com que eles entendessem que tem que profissionalizar no 2º grau, então talvez o Espírito Santo, querendo, iluminaria a cabeça dos nossos governantes. Para chegar lá. Para chegar lá, o padre disse: sabe que tu tem razão. Bom, Bem, eu conversei aqui com essa figura fantástica desse veterinário gaúcho, Nereu Poser, autor do livro A Bosta. Está aqui mostrar mais uma vez para vocês, onde ele prega exatamente isso, a volta à utilização do adubo orgânico. Nereu, muito obrigado pela tua presença. Posso fazer um pedido? Evidente. Fazer? Claro que sim. Manda um beijo pro prefeito de Faxinal do Soturno na careca dele lá em nome de todos. Olha, eu te agradeço, mas beijo para prefeito eu vou passar, porque se eu for beijar um, vou ter que beijar todos os prefeitos. Aí não há beiço que aguente. Mas você dá um beijinho na careca dele que eu mandei. Tá. E um presente que eu queria dar em nome de Santa Maria. Ah, tem um presente? Tem um presente. É do prefeito ou não? Não, esse é da... Ah, uma cuia de chimarrão. Aqui é o que? É o canudo, não é? Essa é a bomba, do Silvio Joalheiros. E aqui é o mate. Erva mate laranjeira. Muitíssimo obrigado. Obrigadíssimo. Daqui a pouco a gente volta. Tudo bem. O programa Jô Soares 11h30 de hoje conta na plateia com a presença das pessoas que telefonam para cá pedindo para assistir, dar sempre vivo aqui no Sumaré, e também do pessoal do Cursinho Objetivo de Santos e das faculdades capital. Aqui tem um pedido para ler é um pedido aqui que eu nunca deixo de ler, um número de conta e tal, de uma menina, Márcia Xavier Saimetz. Sua ajuda vai tornar a minha cura possível, muito obrigada. É uma menina de 9 anos de idade, seu pai é professor da Universidade de Brasília, Rui Saimetz, atualmente aluno de doutorado na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, Estados Unidos. Recentemente foi detectado que ela tem leucemia linfoblástica aguda, está em fase inicial de tratamento. Até agora as despesas foram da ordem de $135 mil. O tratamento quimioterápico continua ao longo dos próximos 2 anos. As chances que eu tenho de ficar totalmente curada, ela diz, são de 80%. Os altos custos envolvidos nos levam a apelar à sua generosidade participando dessa campanha de arrecadação de fundos. Isso eu nunca me nego a fazer e eu fico impressionado quando a gente começa a ler essas coisas, como no Brasil as pessoas ainda têm que se socorrer dos seus semelhantes para conseguir levantar dinheiro para resolver problemas de saúde, né? Uma coisa realmente terrível. Eu sinto isso mais agudamente por causa do número de pedidos que a gente tem recebido toda semana e sempre eu leio aqui. Então, as doações podem ser feitas do seguinte modo: encaminhando cheque nominal em nome de Rui Saimetz ou depositando diretamente em conta corrente. Como está sendo lido isso aqui, é mais fácil eu dar o número da conta corrente, que é BRB conta 120.022
120022-7, agência 219, UNB. O Banco do Brasil, conta 376621-7, agência 3603-X. Vou repetir, conta 376621-7, agência 3603-X, tá? Do Banco do Brasil. Bom, tem uma notícia aqui. Livro alemão que ensina a arte de roubar carteiras já é um best-seller na Feira de Frankfurt. O autor, Alexandre Adrian, escritor de Köln, Colônia, estudou a fundo a história da ladruagem. O livro se chama Ladrões de Carteiras, a arte observada de perto, e informa que o método mais clássico, mais comum, é o método dos três. Um que chama a atenção da vítima, outro que puxa a carteira e o terceiro que vai embora com ela. Mas há métodos que o autor chama de obra de arte, como tirar a carteira de uma pessoa sentada. Eu vou perguntar até para o Derico, meu assessor para assuntos aleatórios. Pois não. É muito difícil bater a carteira de uma pessoa sentada. Você já tinha ouvido falar nisso, Derico? Já. Só tirar do paletó, né? Mas ninguém usa carteira aqui. Eu uso. Você usa carteira no bolso? Porque, puta, senão achata a bunda, né? Interessante. É bom porque a sua resposta é sempre de um alto nível científico. Muito Isso é obrigado. muito satisfeito. Ele é considerado o mais paulista dos poetas. Eu vou conversar agora com Paulo Bonfim. Como é que a gente fica? Fica com os teus livros ou com os meus livros? Esses Se bem que os livros... meus livros também são teus livros. Não, mas que esses livros eu trouxe com dedicatória para você. Muito obrigado. Então aqui eu dou esse aqui para você. Então eu vou dar esse livro para o Tião, meu querido amigo, companheiro de Canal 5 e Canal 4, e ao Pércio também, que está aí na câmera. Paulo Bonfim, eu não acredito que você seja do mesmo tempo do Tião e do Pércio. Não é possível. Com essa cara de garoto, não é O possível. Pércio no Canal 5 e você no Canal 4 e 5 também. Tião fez assim, ó. Exatamente em 57, quando eu comecei o Marco Vietone, Lolita Rodrigues, minha anunciadora. Depois fui para o Canal 5 com Branca Ribeiro, como anunciadora. E eu acho que eu entrevistei você aqui, ou no antigo Canal 2, quando você estava fazendo... Aliás, Emi mandou para você este bilhete. Como é que ela vai? Vai muito bem. Você reconhece? Eu reconheço, claro. Olha Mostra. só. Com essa dedicatória linda. Aqui ficam guardados esses dois bonequinhos que ficam um pedaço de carinho, o mesmo carinho que eu aqui senti. Isso foi o seguinte, foi quando eu fiz a minha primeira exposição de pintura. Na minha galeria, na Atrium. Minha, Exatamente. do Cláudio Graciano, dirigida pela Emi. Exatamente, na Atrium, que foi em 67, né? 67. Primeira exposição individual de pintura. Olha só, está aqui. Guardou. Isso aqui é um xerox. É um xerox. Então eu posso guardar isso Mas é aqui pra claro. mim. Ah, maravilha. E você está lançando um livro e relançando o outro. É. Por que fazer as duas coisas exatamente ao mesmo tempo, Paulo? Você acha que um puxa o outro? Acho que sim. O Colecionador de Minutos é um livro que está esgotado há 30 e poucos anos. E o Súdito da Noite é um livro que eu estou lançando agora, em sonetos. Você, melhor do que ninguém, conhece o soneto na forma inglesa. Você que é um apaixonado por Shakespeare. E esses dois livros são lançamentos da Maltese, Certo. do Henrique Cláudio Maltese, e aqui no auditório está meu diretor, o Luiz Monteiro, meu querido Luiz Monteiro, que me levou para a Maltese. Está ali na... Tá ali. O primeiro livro em sonetos ingleses, eu tenho impressão que no Brasil, ou o primeiro ou o segundo, foi o meu Transfiguração, publicado em 1951. Para o público, eu quero dizer que o soneto inglês são 3 quadras e um dístico, ao passo que o soneto petrarquiano são 2 quartetos e 2 tercetos. Agora, você, em 1900, a Adileia Frati, diretora do programa, dizia o seguinte: quando eu era menina, o sonho da minha mãe era que eu casasse com alguém como o Paulo Bonfim. Quer dizer, o Paulo Bonfim era o sonho, como eu falei na abertura, o sonho de casamento de todas as mamães.
Alguma mãe, você já sabia disso? Claro que sabia disso, não? Eu acho que o tempo passa e nós ficamos amarrotados, né? Isso que é triste, né? Não, mas João? você não, Não estou você muito não amarrotado. amarrotou nem um pouquinho. Eu não sabia Impermeável, dessas impermeável. paixões assim. isso Não é sabia não, que as mães... Nunca nenhuma mãe te parou na rua dizendo: ai, seria tão bom se a minha filha casasse com você. Nunca teve isso? Teve, sim, João. Muitas vezes. Claro que teve. Teve. Quer dizer que isso era uma abordagem direta. É bom a gente entrar no outono assim, bem amado, sabe, João? Eu acho isso muito importante. Você acha que você é o poeta, hoje em dia, o poeta mais característico da poesia de São Paulo? Eu não sei. Eu acho que o grande poeta paulista de todos os tempos foi Guilherme de Almeida. Meu Guilherme mestre Almeida. prefaciou meu primeiro livro, O Antônio Triste, que foi ilustrado por Tarsila e que teve o prêmio Olavo Bilac da Academia Brasileira, dado por Bandeira, Olegário Mariano e Luiz Edmundo. Eu acho que Guilherme de Almeida foi e será sempre o maior poeta paulista. Isso eu não tenho a menor dúvida. E como é que fica hoje, né, o poeta, a profissão poeta hoje? Se é que pode-se dizer profissão poeta. Olha, como profissão, eu sei que eu trabalho em vários lugares para sustentar o poeta. O poeta me dá muito trabalho. O poeta tem que ser sustentado. Tem que ser sustentado. Quantas horas do teu dia são dedicadas à poesia e quantas horas são a sustentar a poesia? Quase todas as horas são a sustentar, e a poesia só aparece quando a poesia me derruba. Quando a poesia é mais forte que eu. Quando a poesia me assalta, me toma. Aí é a hora da poesia. Isso cada vez é mais assim, Paulo? Você sente que há, vamos dizer assim, que há menos espaço para a poesia, ou sempre foi assim? Eu tenho a impressão que a poesia está mudando de face, está mudando de dimensão. A poesia hoje não está só no livro de versos. A poesia está no cinema, a poesia está na televisão, a poesia está no rádio, a poesia está em todos os meios de comunicação. Na a poesia música está na popular. música, principalmente, né? É. Sempre esteve na música, né? É. Então, mas agora a poesia, eu gosto muito, às vezes, do soneto, sabe, João? Porque eu acho que o soneto é uma espécie de traje a rigor do pensamento. A gente em 14 versos, quando tem para dizer alguma coisa, diz tudo em 14 versos. Você gosta de dizer a tua poesia? Gosto. Você quer que eu diga um soneto para você? Adoraria. Você falou em sonetos. Eu vou dizer. O soneto é a abertura do livro. Soneto número 1. Não busco especiarias. Sou apenas um corpo transformado na paisagem. Barco de amor e morte, céu de penas, voo tinto de rumos e ancoragem. Se pastoreio estas contradições que são agora carne e pensamento, é porque trago à noite seus violões a percorrer os quarteirões do vento. Dos passos estrangeiros crio o mapa e a bússola escondida na lapela. O resto é chuva desenhando a capa que jogo sobre o corpo da procela. Não busco especiarias, sou somente a mesa posta e o convidado ausente. Ô Paulo, você se considera vinculado a algum movimento de poesia ou alguma geração de poetas assim? Não. Não, embora eu esteja ligado assim afetivamente à geração de 45, toda vez que eles teimam em me pôr dentro da geração, eu digo: eu não sou da geração de 45, eu sou de geração espontânea. Geração espontânea. Não pertenço, não. Convivi com várias gerações, porque na casa de meus avós, por exemplo, se reunia, quando eles vinham a São Paulo, o Bilac, o Alberto de Oliveira, o Vicente Carvalho, que escreveu inclusive uma peça para ser levada lá. Depois fui muito amigo do Guilherme de Almeida, do Cassiano, do Menotti, do Olegário Mariano. Quer dizer, mas eu acho que a minha poesia é só minha, embora eu haja recebido assim o enriquecimento da vivência deles todos. Claro, a vida toda é um processo de transmutação, não é, Jô? É. Você tinha contato também com todo o pessoal das artes plásticas, Muito. sempre, né? Tem um quadro teu pintado pela Anita Malfatti. É um retrato feito em 44, 45, quando eu usava bigodinho para poder entrar em cabaré. Eu tinha 14 anos ou 15 anos. De bigodinho. De bigodinho. Depois Tarsila do Amaral... Esse quadro tá com quem? Esse quadro tá contigo? Está comigo. Depois Tarsila do Amaral ilustrou meu primeiro livro, Antônio Triste.
Clóvis Graciano ilustrou o Armorial, que Cassiano Ricardo chamou de Volta Prustiana ao Passado Paulista. Celina Lima Verde ilustrou a Praia de Sonetos. Agora, fui muito amigo, principalmente da geração do Santa Helena, né? Do Clóvis, do Rebolo, do Penac. O Rebolo, que é o que se pode chamar assim de talento espontâneo na pintura, né? Que é uma coisa... Fantástica. Você conheceu todos eles muito bem. O Clóvis gostava muito de você, né? Clóvis também. Era seu grande admirador. Uma grande São Clóvis figura. Graciano, né? São Clóvis Graciano. Que Faz era milagre. muito amigo do Túlio de Lemos também. Muito amigo. O Túlio foi muito meu amigo também. E esse pessoal todo da televisão, Lima Duarte, Dionísio. E o seu contato com a televisão, como é que foi, Paulo? Você foi talvez o primeiro a chegar e popularizar o teu trabalho através da televisão. Através da televisão. Como é que foi feito isso? Como é que foi? Você foi convidado, a ideia foi Chateaubriand, que hoje está sendo comemorado o centenário dele. Ele me convidou, em primeiro lugar, para ir para os diários ocupar a vaga deixada pelo Guilherme, porque o Guilherme voltou para o estado de São Paulo, Estadão. E o Chateaubriand, você sabe, era cunhado do Guilherme de Almeida. E muito amigo do Guilherme. Quando o Guilherme saiu dos diários e voltou para o Estadão, ele disse: Paulo, você vai escrever a crônica diária no Diário de São Paulo. E eu escrevi durante 10 anos essa crônica. E comecei, ele disse: agora você vai apresentar um telejornal, o Mapa Imovietone, no Canal 5. Eu disse: mas o Chateaubriand não tem a menor noção de televisão. Ele disse: não, mas você tem jeito, você tem uma boa voz, tem imagem. E fiquei, eu acho que fazendo o Mapa Imovietone 12 ou 14 anos. Fiz aqui o Mapa Imovietone, depois fui para o 5, fiz a Ronda de Artes no antigo Canal 2, que era um programa assim de entrevistas. Era a TV Cultura, que na época era também do grupo do Chateaubriand. Do Chateaubriand. Fiz a Universidade na TV, com o Heraldo Barbuí e Oswaldo de Andrade Filho. E fiz um programa no Canal 4 aqui, a Mulher e o Poeta, onde eu entrevistava as mulheres mais fascinantes da época, que tivessem assim a melhor mensagem. Quer dizer, foi uma coisa que aconteceu naturalmente, né? Naturalmente, e eu tenho uma profunda saudade da televisão. E você não esperava, né? Quer dizer, você não. Começou a fazer, foi seguindo, mas no fundo foi quase que uma imposição do Chateaubriand. Vai lá e vai fazer. Vai lá e vai fazer. Com uma crônica diária que para o poeta às vezes mutila, né? Mas acabei gostando da crônica diária e era transcrita às vezes em todos os diários. E escrevi as notas paulistas para o Diário de Notícias nessa época também. Depois fui para a Gazeta, escrevi para a Gazeta Esportiva. Houve uma época que eu tinha diariamente 2 programas de televisão e 2 crônicas em jornal. Que loucura isso. É total loucura. E como é que, na época do ao vivo ou não? Tudo ao vivo, tudo ao vivo. Não havia recurso nenhum, tudo improvisado, tudo ao vivo. Foi a fase heróica da televisão, mas eu acho que foi a fase mais fascinante da televisão. Quer dizer, você ia correndo de um lugar, ia para o outro. Exatamente. Eu tinha heterônimos, né? Em cada lugar eu tinha um eu. E com medo que eram assim satélites do verdadeiro sol. Agora eu disse: e um dia se o meu sol se desintegrar também? Se eu perder o meu eu? Mas deu certo, sabe? Isso eu acho que enriqueceu a minha vida interior e enriqueceu a minha poesia. E prosa, Paulo? Você não... O Colecionador de Minutos, que é um livro de prosa, é um livro de pensamentos. Sei, mas digo romance, assim. Não, romance... O romanção. É uma coisa que nunca te atraiu? Não. Falta de tempo? Não, falta de vontade. Falta de vontade. E eu acho que foi a crônica me exauriu um pouco, sabe? A crônica diária. Então, em matéria de prosa, quem sabe um dia eu publique um livro de crônicas. Que a crônica diária é aquela... Não é a que você faz que te aborrece ou que te cansa. É saber que quando você acabou de fazer, já tem que fazer do dia seguinte, já tem que pensar no dia seguinte. É uma tirania, é uma coisa incrível. Você conhece muito bem isso. Então chegava dias assim que eu queria respirar um pouco, o que o poeta pedia passagem, que eu escrevia 2, 3 crônicas, para poder durante 2 ou 3 dias eu poder cuidar do poeta. Porque o tema central do poema ia se esfacelando, ia abortando nas crônicas, não é mesmo? E às vezes o poema não chegava a se formar. Porque tinha aquela obrigação da crônica diária. Crônica. Bom, eu conversei com o poeta Paulo Bonfim, que está relançando um livro e lançando outro. Deixa eu mostrar de novo aqui os livros. O lançamento vai ser terça-feira na Livraria Cultura, às 16 horas. Colecionador de Minutos e O Súdito da Noite. Paulo, muito obrigado pela tua presença. Daqui a pouco a gente volta.
Hollywood, a polícia prendeu o agente artístico Wallace Kay sob acusação de tentar molestar sexualmente atrizes e modelos durante as entrevistas. Um policial que se fez passar por candidata a atriz descobriu a mumunha e deu queixa contra ele. O teste da policial que se fez passar por atriz foi representar uma surfista. E na hora, parece que o pilantra queria que ela aparecesse vestida só de óculos pretos e prancha na mão, para fazer o teste. Isso está lembrando o rapaz que saiu ontem nos jornais, o rapaz que estudante de psicologia, vocês leram, né? Que se fazia passar por um rapaz deficiente mental para a moça fazer tudo o que ele pedia. Telefonava, contratava a moça como enfermeira, como ajudante, faz assim. Agora faz festinha lá, aí. Pepeta. E ele disse que era um estudo que ele estava fazendo. Não, isso é uma pesquisa. Se fosse Freud, todo mundo bateria palmas. Olha só, enfim. Vou chamar um cantor que trocou Portugal pelo Brasil, Abílio Erlander. Abílio, quantos anos você já está no Brasil? 36. 36 anos? Uhum. E foi, quer dizer, isso é o quê? 57? 5 de junho de 57. 5 de junho de 57. Exato. E antes disso você já tinha vindo ao Brasil? Não, eu era um admirador de tudo, eu ouvia tudo quanto era música brasileira, através dos filmes de Disney com Ari Barroso, ou então a voz do Farney que chegava a Portugal e que eu imitava. Comecei a cantar música brasileira imitando o Dick Farney, meu grande amigo depois, Dick Farney, não é? E aí em 57 você veio como? Você veio, tinha algum contrato aqui, alguma coisa, ou você veio... Eu já estava trabalhando no teatro, já tinha começado em 49 como croner, depois no teatro, e estava no Monumental, e eu mesmo, simultaneamente, estava no Casino de Estoril e no Faia. E houve um senhor, Eduardo Maia Franco, de Recife, banqueiro português, casa bancária, não é? Que me disse, gostaria muito que o senhor fosse ao Brasil, que viu hoje no teatro e viu hoje cantar, eu gostaria muito que o senhor fosse. E eu fiquei na promessa. Passado um mês tinha uma carta me chamando e com um contrato muito bom de 300 mil cruzados, que era 300 mil cruzeiros? Cruzeiros, naquela altura era muito dinheiro, a viagem paga e de avião, Lisboa, Dakar, Recife, 29 horas de voo, viajei com o Jaburu, jogador de futebol ainda, não é? E cheguei a Recife, Clube Português me recebeu principescamente, conheci Capiva, conheci Agostinho dos Santos, estava lá, Roberto Luna, Elisete, e ainda estreiei com o desfile das Misses no Clube Português e com Nelson Ferreira, o grande Nelson Ferreira, que era o maestro. Nelson Ferreira. Exatamente, e fiz rádio depois de fazer a Tamandaré, com os associados, não é? Eu conheci a Rádio Jornal de Comércio. Eu conheci, ainda cantei para o Dr. Assis, em casa do Dr. Antiógenes Chaves, que era um usineiro, não é verdade? Você chegou aí depois a Argentina? Você esteve na Argentina? Sim, não? estive. Mas foi onde eu conheci Conheceu o Lepera? Chegou a conhecer o Lepera? Não, conhece? conheci o Lepera em Portugal. O Lepera esteve em Portugal? Em Portugal, Lepera. E fazendo o quê? Ele estava passeando com Gardel? no Paládio. Não, no Paládio. Mais tarde trabalhei não com Gardel, com Canaro, com Rafael Canaro, no Fredes, Sim. no Rio de Janeiro. Mas o Lepera esteve em Portugal? Em Lepera, em Portugal. E tive assim coisas maravilhosas. Eu não queria apagar um beijo de uma senhora franzina, mas quando chegava ao palco, eu vibrei, sei lá, a grande Piaf. Edith Piaf. Quando é que você se apresentou com a Edith Piaf? Aonde foi? Eu não me apresentei com a Edith Piaf. Eu, vamos dizer, foi uma festa beneficente em Barcelona. Eu vivi em Espanha 7 anos, fiz cinema, cantei em tudo quanto foi lado. E houve uma festa beneficente em Barcelona, no teatro, estava no Rigato, estava no Folis, meio do ciclo de canções, e havia uma festa num teatro, não me acordo o nome, um teatro parecido com o Municipal, não é? Certo. E então era o Montan, era o Jorge Ulmer, o grande Jorge Ulmer, chansonnier francês. Exatamente, o autor de Pigalle, não é? É. E a Piaf e o Montan.
E o Montan achou que eu era parecido, disse que eu era irmão dele. Eu disse, mas eu não tenho irmão comunista, e ele deu risada, não é? É. Então a Piaf, quando disse, gostou de me ouvir, eu disse, oh, merci madame, e ela disse, madame não, Piaf. E quando ela começou a cantar, eu queria não apagar o beijo que ela me deu no rosto, que foi tão lindo, sei lá, aquilo era... No outro dia eu ouvi a Bibi, minha querida amiga Bibi, que já não vejo há tanto tempo, no seu programa, e sei lá, eu fiquei embargado em vê-la cantar como ela está cantando É e incrível. dirigindo como ela dirige, não? Fantástica. Agora, você no Brasil chegou a ter 2 restaurantes? Não, ou não? 3. 3? 3. Bem, eu Quais fiz, foram? fiz Rio, desculpa-me, não quero vamos à alongar. vontade. No Rio de Janeiro eu conheci de perto o grande Ari Barroso. Um dia começaram a aplaudir-me, era o Alan Yu que me acompanhava no Fretes, onde eu trabalhei com a Sarah Vaughan, com a Catarina Valente e com os Panchos. E o trio Los Panchos. E então, de repente começaram a aplaudir no meio do número que eu estava cantando e eu, de repente, fiquei assim confuso e de repente era o Ari que estava me acompanhando. Ele se abraçou a mim e foi um dos grandes amigos. Levava-me para os Cervantes e ter com o Bororó, a turma toda, e íamos, os stands lá Ponte Preta, íamos para o Beco das Garrafas e havia um menino que cantava muito bem, que era o Altemar Dutra, e o Simonal, e ainda nessa altura do Rio de Janeiro eu trabalhei no Paulo Gracindo, César de Alencar, no Rádio Nacional, depois vim para São Paulo. Paulo Gracindo do Sérgio Alencar, isso em que ano era? 1958, 59, por aí. Eram os grandes programas de rádio, não é? Que eu conheci Araquitã, o trio Araquitã. Agora, o António Maria morava no mesmo andar que eu e a Mariazinha, que era a secretária dele, não é? E o Max Nunes, que pertence à sua profissão. Exato, não, claro. Não sei onde é que está o Max, não o vejo há muitos anos. O Max não é? está na suíte, está aqui Então, na direção de TV, está lá, Um hein? grande abraço, Max, porque inclusive o Mr. Eck fez-me uma página inteira dizendo que o novo Chevalier tinha nascido em Portugal. Quem sou eu para dizer uma coisa dessa? Eu fiquei todo contente, quer dizer... E o bem, Max você conheceu aonde? Foi no Rio. Eu cheguei a fazer um programa meu, que era das Galerias Lafayette, e o Conjunto Farroupilha, quando foi para a Rádio City, disse: tem um português aí que eu quero que me substitua. Fui eu substituir. Quem era o meu diretor? O Mieli. Era no tempo da fome no Canal 9, não é? Então... Da Continental. Da Continental, né? Era o chamado tempo da fome mesmo, tanto que o Miele fazia a direção de estúdio e ele Comemos uma comia, cobra. hein? Não. Tudo que sobrava de comida A turma não tinha dinheiro. de teatro, ele comia. Íamos para a pensão da Morte Lenta, todo mundo, eu levava a equipe toda, porque eu estava ganhando muito bem, e aquilo era barato. Você que patrocinava lá Patrocinava a porque eu estava Morte ganhando Lenta. bem. Mas um dia eu perguntei pela soneca, que era uma jiboia que tinha lá. E a soneca não estava lá mais, era uma jiboia que... Uma cobra, um anjo. Pachola, não fazia mal a ninguém. De repente, Abílio, aquele guisado de ontem foi a soneca. Então eu tinha entrado na cobra também. Vocês comeram a cobra? Comeram a jiboia? Exato. Na pensão. Exato. O Miele comia o que sobrava, uma vez sobrou uma galinha lá, eles encheram de pimenta para ver se o Miele se arrependia, mas nada. Ele, ai, reclamando e comendo aquela galinha toda. João, é tanta recordação que eu tenho tanto amor por Brasil já, que, sei lá, é indescritível. Por exemplo, um dia o Carlos Madeira, que era casado com a Elizabeth Gasper, me levou à casa do Tom. E num piano vertical, onde ele punha o copinho de cerveja, não é? Eu fui o primeiro a cantar, estava o Tom, estava o Poetinha, o nosso querido poeta que morreu, o Vinícius, e eu fui a primeira pessoa a cantar, porque foste na vida, a última esperança, encontrar-te, ver a criança, uma música muito bonita deles, não é? Então, quer dizer, foi maravilhoso. Depois... Mas a gente estava falando do restaurante, a gente começou a falar nisso, e quase que eu me esqueço, ainda bem que pintou o negócio da jiboia, que me lembrou de comida. Eu queria saber o negócio dos restaurantes. Quais eram os 3 restaurantes? Eu estava na Record e um dia eu disse para o Hélio Mansaldo: eu vou abrir um restaurante chamado Solar dos Fidalgos. Eu entro para sócio. Foi quando eu vi o Jô a primeira vez. O Hélio Ansaldo era sócio seu no Solar dos Fidalgos. Exato. Eu vi o Jô pela primeira vez, sabe com quem? Com um homem que eu tinha uma admiração fabulosa por ele também. O Silveira Sampaio. Vi os dois entrarem na Record e depois vi o Jô sempre na televisão, não é?
depois viu mais tarde Mexilhão. Mas eu tive no solar do Dos Fidalgo, eu Fidalgos. tive também. Depois eu montei a Raposa Vermelha, que vendi para o Sandoli, o Dylan Sandoli, e depois se transformou no Blow Up, que foi do Miele e do Boscoli. Certo. Não é verdade? Onde a Elis cantou e tudo. E o terceiro qual foi? O Monza, que era a maior casa na América do Sul naquela altura, não é? Agora, o Abílio, teve um momento, depois, essas casas fecharam. Por que fecharam as casas? Uma mudança na... Fecharam porque eu acho que o artista não tem nenhum jeito para... Desculpa, é o pior negociante do mundo é o artista, não é? O Dick abriu uma casa também linda na Praça Roosevelt, É verdade. foi para Baleléu. E sei lá, eu gostava... Eu cheguei a fazer teatro com o Zellone, não é? Qual foi a peça que você Está fez? Rosa, não está prosa, que ele modificou o Teatro Natal. Eu, Zellone, Renata Fronze, Marli Marley e eu. E depois disso, você chegou a ser professor de inglês ou vender cursos de Não, inglês? nunca fui professor de nada. Eu perdi tudo no Monza, porque eu quando viajei me deram entrada e perdi até a casa no Brooklyn, perdi tudo, não é? Então é o seguinte, nessa altura eu paguei as duas falências, uma da primeira casa que não tinham tirado o nome da junta comercial e outra da segunda, e fiquei sem nada. Então fui ser vendedor. Fui ser vendedor de um curso de inglês baseado em Chomsky e em Skinner, um seguidor de Pavlov no reflexo condicionado. A teoria do reflexo, condicionamento operante, reflexo condicionado. Exato. Então eu inventei, quando eu visitava alguém, dizia: como vai, senhor, tudo bem? Do you speak English? Ele dizia: não, só sou. Só sou não é nada. Vous parlez français? Não. Habla espanhol? Não. O senhor acredita falar inglês em 10 minutos? E a pessoa dizia assim: 10 minutos? Faz favor, sente-se. Então uma página dizia: repita comigo, one, Mr. Jones, Mrs. Jones, Robert and Mary. Uma página era fácil. Ele condicionava uma página a escrever, a ler e falar, e dizia assim: agora é só multiplicar pelas páginas do livro. E assim a minha universidade empresa vem até você. Fui campeão de vendas sem saber como. Quer dizer, que é por isso que tem tanto brasileiro falando mal inglês no Brasil, é por Eu sua tenho causa. impressão. É pelo sistema Abílio Erlander. Você tá, eu tô com um disco teu aqui, Eu tinha mandado. E o meu livro, eu comecei a Sonhando escrever. Acordado, do Abílio Eu Erlander. gravei em Portugal E e... você trouxe aí um monte de coisas, o que é, Tiago? Não, este foi um livro que eu escrevi, eu estava a mostrar ao grande Paulo Bonfim, de quem eu sou fã tão grande, e eu escrevi uma coisa sobre São Paulo porque as minhas filhas, ou uma delas está aqui, é aquela ali, de camisa preta, que canta comigo também. Ah, aquela moça loura é sua filha? É, aquela que está com o cabelo assim, a Verónica Lake. É bonita moça. Muito obrigado. Bonita moça. Eu tenho duas filhas lindas, graças a Deus, e ela já fez 3 shows comigo, vai fazer o show este ano também. Isto foi do ano passado, eu faço todos os anos um show, eu tenho... Desculpa-me já agora fazer a minha propaganda toda. Claro, vai. Eu faço todos os anos um show, depois viajo. Então em que eu... isto foi o show do ano passado, é que eu tenho 3 programas de rádio na FM Imprensa. Certo. Às terças, sextas e domingo. Eu tenho uma discoteca grande em que eu... Tudo que é sebo, eu sou um rato de sebo. Desde os Estados Unidos, a Europa ao Brasil, eu estou sempre... E você tenho- viaja e você traz. Você Trago. não traz. Exato, então eu tenho um programa português que se chama, às terças-feiras das 22 às 24, que se chama Portugal em Noite de Estrelas, mostrando um pouco mais da música portuguesa, sem ser o vira só, não é? O programa internacional eu mostro tudo do que eu gosto da música brasileira e música internacional, em que eu toco desde Chevalier ao grande criador do Mickey de Pau, o Jacques Brel, Jacques Brel. e tudo, Sinatra, sei lá, bem, todo mundo. Geral. E o domingo eu tenho, isto também das 22 às 24, e o domingo eu tenho um programa que se chama Domingo em Portugal. Eu vivo da rádio, eu vivo dos meus programas de rádio, e faço um show anual para não me esquecer que eu canto de ano a ano. Então, Abílio, para você não esquecer e a gente não esquecer também, eu vou pedir para você cantar para a gente agora. Mas é um prazer muito grande, João. Então vamos ouvir Abílio Erlander. She get too hungry for dinner at 8. She like the theater, but never come late. She never bother hit people on night.
That white lady is a tramp. She liked the crap games and barons and earls. Won't go to Harlem and Derby and pearls. One is the dirty, the rest of girls. That's white lady is a tramp. Depois de trabalhar toda a semana, meu sábado não vou desperdiçar. Já fiz o meu programa para esta noite e já sei por onde vou começar. Las tardecitas de Buenos Aires de no sé qué sé yo, salir de tu casa por Arenales, lo de siempre, a la calle en voz, cuando de repente por detrás de un árbol que aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linjera y el primer polizón entrada en Venus. Medio melón en la cabeza, la raya de la camisa pintadas en la piel, dos medias solas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre en cada mano. Y te reís, pero solo vos me ves, porque los manequins me guinan. Los semáforos me regalan 3 luces celestes y las naranjas del frutero en la esquina me tiran las ares. Y así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te canto a media voz. Fui bailar no teu batel, além no mar cruel e mar bramindo diz que eu fui roubar a luz sem par do teu olhar tão lindo. Et maintenant que vais-je faire et que les nuits pour ne plus pleurer, je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien les fonds du chemin. Pas une fleur, et pas de fleur, au moment d'été, radier, je n'ai vraiment plus rien à faire. Je ne vraiment, oh merde, plus rien. Ça va, c'est la vie. She get too hungry for dinner late. She like the theater, but never come late. She never bother hit people on night. That's why the lady is a tramp. She like the crap games and barons and earls. Won't go to Harlem and Derby and pearls. One is the dirty, the rest of girls. That's why the lady is a tramp. Depois de trabalhar toda a semana, meu sábado não vou desperdiçar.